Amém? Vocês já acharam ali? Posso ler o texto? Diz assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. Amém? Vamos orar, fecha os olhinhos, incline a tua cabeça e vamos orar a Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mão poderosa venha sobre nós agora, que o Senhor possa nos abençoar com a tua presença, querido Espírito Santo, que o Senhor possa dar para nós a mensagem segundo é o desejo e a vontade do teu coração, de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, discerni-la, interpretá-la adequadamente, para que assim a nossa fé no Senhor Jesus Cristo seja aumentada. Amém e amém. Eu quero aqui falar para você sobre Abraão e o chamado de Abraão. Deus manifestou-se a Abraão e o chamou. E ele disse: Abraão, sai do meio da tua parentela. Deus chamou Abraão e disse para ele não levar os parentes. Amém? Mas Abraão resolveu levar a Ló. Abraão levou o Ló, seu sobrinho. Ele levou. Ah, Ló, vamos comigo aí, eu não tô afim de ir sozinho. Né? Deus não vai se importar. Deus não vai se importar. Vamos junto aí, Ló. Beleza? Beleza. A palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela diz assim, obrigado, Júlio César. A palavra de Deus diz assim, que um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Você concorda comigo? A Bíblia diz isso. Né? A Bíblia diz isso. E quando você toma uma decisão, gera consequências. E essas consequências virão sobre a sua vida. E eu quero te mostrar uma história na Bíblia sobre uma decisão fora da vontade de Deus, porém dentro da sua permissividade, que gerou um estrago na vida do povo de Deus. Ontem, eu vou te contar o começo dessa história. Pastor Fabiano estava aqui na minha casa, veio jantar comigo. Veio a sua sogra, a mãe da pastora Ana, que chama-se pastora Beth, queridona. E nós estávamos conversando sobre a igreja quadrangular. E eu não vou aqui falar mal da igreja quadrangular, não, nada disso. Eu vou te contar a história dela. A igreja quadrangular foi fundada por uma mulher chamada Aimee, há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E talvez você não saiba, né? Talvez você não saiba. Mas ela se suicidou. Essa senhora chamada Aimee se suicidou. Ela se matou. Teve um problema de relacionamento. Uma crise. E ela tomou uma quantidade enorme de remédios. Isso está na história, só você ir buscar. O que eu estou te contando está na história. Tem jornal, tudo, né? Está na história isso aí. É uma história que ninguém te conta. Aqui você vai ouvir histórias que ninguém conta, né? Porque não tem interesse. Eu não sei por que eles não contam isso. Né? E a gente estava discutindo isso ontem, numa conversa informal aqui dentro da minha casa. Né? Aimee, Mike Persson. Obrigado, irmã Aldrin. Né? E a gente dizendo assim, mas será que uma maldição, escute isso, não pode ser transformada em bênção por Deus depois? Essa foi a conversa que nós estávamos tendo. Essa foi a conversa que nós estávamos, nós aqui na minha casa.
com os pastores, que todo mundo é teólogo, você sabe disso. Todo mundo estudou bastante, conhece bastante. E nós estávamos discutindo sobre isso, né? E eu aprendi com Deus dentro da palavra de Deus, e eu quero que você entenda bem o que eu vou falar para você. Não esquece, você que está no YouTube, de dar o teu like aí, né? Já estamos aí com 1.600 pessoas, só tem 900 likes aí. Coopera aí com o pastor. Quando Jesus resolveu instalar, descer, trazer a sua igreja na terra, presta atenção que eu vou traçar uma linha de comparação aqui, tá? Presta atenção, eu vou traçar uma linha de comparação aqui, eu quero que você preste atenção. Quem é que Deus chamou para estabelecer como os bispos da igreja? Quem foi que Jesus chamou? Jesus chamou os apóstolos. Quando Jesus fala com Pedro, ele diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, se Jesus Cristo disse que em Pedro, homem, apóstolo, e é óbvio que nós sabemos que a igreja não foi edificada em Pedro, mas na palavra de Deus, quando ele diz tu és pedra, pedra é fundamento, e fundamento é Cristo, a gente sabe disso. Né? Não é que não estou usando jogo de palavras, eu estou só sendo literal no que a Bíblia diz. A gente vê Jesus fundamentando, dizendo a minha igreja. Então, se Jesus está falando a igreja dele, significa de maneira antagônica que existe outra que não é dele. Concorda comigo? Existem outras que não são de Jesus. E ontem, a gente falando sobre a fundação da igreja quadrangular, ela foi criada por uma mulher. Entendeu? Criada por uma mulher. Mas a Bíblia fala que quando Jesus Cristo deixou a sua igreja, ele fundou ela ou deixou nas mãos de homens. Ok? Acompanhe o raciocínio, quero que você entenda isso. Quando o apóstolo Paulo escreve carta a Timóteo, ele diz para Timóteo que à medida que fossem caminhando e a igreja fosse crescendo, que ele fosse levantando sobre a igreja presbíteros, homens de bom testemunho, casados com uma mulher só, que não fossem dados ao vinho. Ela foi fundada nos Estados Unidos, Fátima, a igreja quadrangular é americana, veio de lá. Homens, maridos, tem uma série de requisitos para o cara ser colocado na igreja como pastor. O que o pastor está falando para você é a Bíblia. Como eu disse para você, o meu trator está aqui, né? Ligadinho com o motor, e nós já estamos triturando, já estamos batendo já. Você não percebeu, mas nós já estamos. Né? Então a Bíblia fala, né, de apóstolos. A palavra pastora existe na Bíblia. O ministério pastoral feminino existe na Bíblia, mas apostólico não. Apostólico não existe. Na Bíblia não existe apóstola. Não tem. Não tem. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quem cria, funda, estabelece ministérios são os apóstolos. Vou dar um exemplo para você. O seu pastor que vos fala aqui, eu não me considero um apóstolo, não fui, né? Quem levanta é Deus, não sou eu, mas eu não me considero. Eu me considero só um pastor, para mim já é muito. Não tenho o desejo. Elísio, seja bem-vindo, meu querido. Não me considero e nem tenho pretensão de ser chamado disso. Mas o meu ministério é apostólico. Por quê? Porque nós caminhamos, ganhamos o povo, estabelecemos uma igreja, colocamos sobre esta igreja um pastor e continuamos caminhando. Que ministério é esse? É o ministério de apóstolo. O pastor é o cara que fica na igreja cuidando das ovelhas. Essa é a diferença. Entendeu? Essa é a diferença. Certo?
Então, a gente olha para o começo, para a criação desta igreja em questão, que eu estou usando aqui como exemplo da igreja quadrangular. E a gente vê que a sua concepção foi fora da palavra de Deus, não foi dentro. Entendeu? 1922, né, Ednei? Obrigado pela informação aí. E aqui, é fundada entre 22 e 23, a Foursquare Gospel Church, conhecida no Brasil como Igreja do Evangelho Quadrangular, por uma mulher. Então tá fora dos padrões bíblicos. Tá? Fora dos padrões bíblicos. Certo? Aí, ontem de noite, o Espírito Santo não deixou eu dormir, irmão. Depois que a galera foi embora, eu fui tomar banho. Isso já era 1h30 da manhã. E eu tomando banho, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso. É a mensagem que eu estou pregando hoje. Eu, durante o tempo em que congreguei nas Assembleias de Deus, no começo do meu ministério, eu era um pregador itinerante. Pastor, o que é um pregador itinerante? É aquele cara que vai na tua igreja no dia da festa para pregar, que é um bom pregador, que ore, dá uns glória, uns pulos, uns receba lá. Isso é um pregador itinerante. O pastor foi isso durante 8 anos. 8 anos eu fiz isso da minha vida. Pregando muitas, 8, 9, 10 vezes por semana. Toda semana. Durante 8 anos. E durante esse tempo eu preguei em muitas igrejas quadrangulares. Muitas, batistas, até presbiteriana, tudo que você imagina. Muitas. E o Espírito Santo fez eu lembrar o seguinte. Ele falou, quando você passou em uma destas, só uma, que ela fosse grande, pungente, forte e cheia dos mistérios de Deus. E eu comecei a pensar, veja, 8 anos de ministério, não é pouco. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, vários lugares, muito. E eu falei, Jesus, nenhuma. Todas que eu conheci tinham problemas. Se não na administração, no pastoreio, sempre com problema. Capenga, cresce, diminui, sobe, desce, vai, vem, divide, vai para lá, vem. Nunca. Vanessa, claro que é. Por favor, o pastor não está dizendo que a igreja quadrangular não é de Deus. Eu não estou falando isso, tá? Estou usando só como uma referência para eu te ensinar o que eu quero te falar. Tá bom? Só como uma referência. E se você conhece a igreja, você sabe que tudo que eu estou falando é verdade. Eu falei que eu ia passar o trator hoje na lojinha de cristal e eu estou passando. E eu vou passar. Entendeu? E eu vou passar. Eu estou passando desde que eu comecei já. E aí você vai falar para mim assim, mas pastor, mas por que não vai para frente? Não, Sami, não pode. Por que não vai para frente, pastor? Por que estão tudo perdido? Aqui no Paraná, então, Curitiba, né? Só Jesus, tem muitas, mas é tudo virado no que é aquilo, né? Com raras exceções, claro. Tem muitos homens de Deus, pessoas de Deus que congregam lá, eu não estou dizendo que não é de Deus. Por favor, me entenda bem. Aí, certo? E quando eu, conversando hoje de tarde, eu fui cortar um pouco de lenha, estava com um pouco de frio, e eu fui lá para fora no meu quintal, hoje fui cortar uma lenha. E eu estava lá com o meu machado cortando lenha e o Espírito Santo falando comigo. E o Espírito Santo falou para mim assim, lembre-se da desobediência de Abraão. Daí eu disse, como assim, Senhor, a desobediência de Abraão? Veja onde a gente vai chegar, irmão. O Senhor disse assim, quando eu chamei Abraão, eu disse para ele sair do meio da parentela. Porém, quando ele veio, ele trouxe a Ló. Veja, é algo que parece que não vai ter problema nenhum. Você concorda comigo?
parece que não vai ter problema nenhum. Eu disse, mas Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando para mim. Ele disse, o que foi que aconteceu com Ló? E aí eu vim estudar o que aconteceu com Ló. Entendeu? E aí eu fui estudar, irmão, o que aconteceu com Ló. E eu descobri, e eu quero ler aqui um texto com você, você venha junto comigo. A gente está no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 19, você vem um pouquinho para frente junto comigo, no versículo de número 31. Gênesis 19, 31, por favor, venha comigo. Ló se separou de Abraão, cumpriu-se a vontade de Deus, mas o Ló veio com Abraão. Não era para Ló ter saído da terra de Ur, era para Ló ter ficado lá. Mas o Ló veio junto com Abraão. Preste atenção, tem uma mensagem profética tremenda isso aqui, eu vou revelar depois para você. Tá? Depois eu vou revelar para você. Tem um manto aqui que vai desenrolar que você vai cair para trás. Presta atenção. Mas eu vou te levar dentro da Bíblia. Tá? Eu vou te levar dentro da Bíblia. Tá bom? Não vou te dizer o que eu acho. Eu vou te levar dentro da Bíblia. Você julga aí do jeito que você quiser. Ló acabou em Sodoma. E Sodoma e Gomorra, Deus resolveu destruí-la. Agora veja, Ló era um cara justo, a Bíblia diz. Jó não era um pecador desgraçado, lazarento, né? E lazarento é aquele que tem a doença de Lázaro, você sabe disso, né? Não, Ló era um cara bom. Eu quero que você entenda isso. Ló era um cara honesto, irmão. Deus gostava dele. Deus gostava de Ló. Deus não tinha nada contra Ló. O problema é que Deus não chamou Ló, irmão. E eu acredito que você já está começando a pegar aí o fio da meada aí. Deus não chamou Ló. Deus chamou Abraão. Então Ló não veio com a bênção de Deus. Escute isso aí, isso é algo que Deus falou para mim hoje muito forte. Ló veio com a permissividade de Deus, mas não trouxe a bênção. Você está entendendo o que eu estou falando aí? Ló veio em função da permissividade. Deus deixou ele vir porque Abraão quis trazer. Abraão quis trazer o Ló junto. E Deus falou, tudo bem. Mas eu não chamei ele, mas você quer trazer? Para mim tá tudo bem. Então, Ló, ele veio com a permissividade da igreja. Deus permitiu. E quando eu estava lá cortando lenha, conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falando isso para mim, eu disse, mas Senhor, mas o que é que isso tem a ver com as igrejas que nós estamos discutindo? E o Senhor disse para mim, porque muitas igrejas não foram abertas com a minha bênção, mas sim com a minha permissividade. Aleluia. Elas foram abertas pela astúcia do homem e não pelo chamado de Deus. Você entendeu isso? Não foi Deus que mandou abrir, foi o cara que quis. E Deus permitiu. E Deus permitiu. Falou, você quer? Tá bom, então abre aí. Vai nessa tua força aí. Mas a bênção de Deus não está lá. Está a permissividade. Está juntando, não está espalhando? Beleza, fica aí. Mas não foi chamado. Por isso a coisa não vira, irmão, nessas igrejas. Por isso os caras estão trocando o almoço pela janta. Por isso, irmão, quando tem um pastor lá naquela congregação, tem um pastor que é um homem de Deus, que ora, que busca, que dá o sangue, que corre atrás, é um cara honesto, é um cara justo, né? É um Ló, Deus abençoou o Ló, Deus deu para ele uma campina, Deus deu para ele uma terra, Deus abençoou ele. Mas não como abençoou Abraão. Abraão não.
Abraão era diferente. Abraão foi chamado por Deus pelo seu nome. A bênção é abraâmica, não é de Ló. Escute, irmão. Eu vou te contar uma coisa aqui que você vai cair para trás agora. Presta atenção. Eu disse no começo algo que Jesus falou que é muito importante. Um pouquinho de fermento faz levedar, faz crescer toda a massa. Só um pouquinho, não precisa muito. Um pequeno desvio doutrinário faz uma igreja inteira ir para o inferno. Não precisa muito. Um pequeno desvio. Pequeno desvio doutrinário vai levar um grande povo a se perder. É a diferença entre a bênção e a maldição. É a obediência. A palavra de Deus. E eu estou falando isso para você que congrega em igrejas onde os caras que fundaram essas instituições não foram chamados por Deus. Eles foram homens astutos que se aproveitaram de oportunidades geradas por outros homens e criaram grandes ministérios, mas a bênção de Deus não está lá. Por isso as pessoas não são libertas, por isso as pessoas não prosperam, por isso o Espírito Santo não usa os profetas, por isso lá não tem milagre. Mas tem a permissividade de Deus. Deus permite que ela continue, que ela pague o aluguel, que ela ande, que os caras sobrevivam, mas eles estão só sobrevivendo. Eles não estão prosperando. Eles não estão prosperando. Eles estão só sobrevivendo. É como um doente na cama de um hospital ligado a uma máquina de UTI. Ele sobrevive enquanto a máquina estiver ligada. Quando desligar, ele morre. É muito forte que eu estou falando para você. Eu te avisei que eu ia passar com o trator hoje em cima de muita coisa. E não é pouco, irmão. Não são poucas, não. São muitas. E a maioria delas você está vendo fechar na pandemia. A maioria. Porque a bênção de Abraão não está lá. E aí os caras têm que se virar sozinho. E aí sozinho vai falir. Ou você acha que um empreendimento de Deus vai à falência? Você acha isso? Nos momentos em que Israel foi sitiado e o povo passou fome, chegou a matar crianças para comer, na casa do profeta nunca faltou pão, irmão. Pensa no que eu estou te falando. Na casa do profeta nunca faltou pão. Quando desceram à casa de Eliseu, no cerco de Jerusalém, e o capitão, olhando aos olhos do profeta, quando o profeta disse amanhã, estas horas, lembram do texto? É no livro de Reis. Haverá grande fartura. E o cara disse, nem que abrisse as portas do céu. Ele disse, tu que está falando, você vai ver, mas não vai comer. O cara morreu no outro dia. Quando eles foram, o que o profeta estava fazendo? Estava na boa, irmão. Você acha que Eliseu estava sem comida em casa? É isso que você acha? É isso que você acha? Ele estava na boa. O povo estava morrendo de fome, mas o profeta estava saciadíssimo. Porque ele foi chamado por Deus. E aquele que não foi chamado por Deus, Deus não tem responsabilidade para com este. Entendeu? Agora escute o que a Bíblia diz. 19 e 31 de Gênesis. Então a primogênita disse à menor, nosso pai é já velho, e não há varão na terra entre nós. Presta atenção no que a Bíblia diz, irmão, por favor. Segundo o costume de toda a terra, vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou.
E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês, aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. E este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Mas agora preste atenção no que o texto diz, aqui no verso de número 31. Ela disse: nosso pai já é velho, e não há mais varão na terra entre nós. Por que ela disse isso? Porque eles viram a destruição de Sodoma e Gomorra. E eles achavam que Deus tinha destruído toda a humanidade. Você entendeu? Mas não foi isso que aconteceu. Deus havia destruído apenas Sodoma e Gomorra. Mas à vista delas, como o evento foi muito grandioso, eles achavam que a terra acabou e o único homem que restou era o seu pai. E no momento de desespero, o que é que elas falaram? Vamos dar vinho para o nosso pai, vamos dormir com ele, que a gente então engravida do nosso pai e nós vamos manter a nossa família. Um momento de desespero, mas eu pergunto para você, por que o anjo não foi na casa delas como foi na casa de Abraão? Por que o Espírito de Deus não veio sobre aquele lugar e disse: não faça isso, porque isso é uma abominação diante de Deus? Porque eles não foram abençoados por Deus, eles não foram chamados por Deus. E o povo que não é chamado por Deus não tem a direção de Deus, não tem a direção do Espírito Santo de Deus, não é conduzido segundo a vontade e o desejo do coração de Deus, fazem coisas estranhas a Deus, estranhas à palavra de Deus, e por isso muitas vezes são repelidos por Deus. Aleluia. Bizarrices bíblicas, heresias, falácias, campanhas, pastores divorciados, pastores com amantes, escândalos, mais escândalos, mais escândalos, e ninguém muda nada, porque é um pior que o outro. Você vê o presidente da igreja quadrangular num evento onde estão todos os pastores da região dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo não existe. Está gravado, está no YouTube. A blasfêmia contra o Espírito Santo não existe. Isso é conversa de pastor para prender o crente da igreja. Presidente da igreja quadrangular no Brasil disse isso. São heresias diabólicas. Que começa lá de cima, irmão, e vem descendo sobre toda a igreja. É triste isso. Não falo isso com alegria. Mas o Espírito Santo começou a me mostrar isso, irmão, e ele tem falado comigo o dia inteiro sobre isso. Que Deus não transforma maldição em bênção. Quando a maldição vem de Deus. Eu vou te contar quem eles geraram. Eles geraram os moabitas. Eles geraram na sua terra uma cidade chamada Asdod. Eles se tornaram adoradores de Dagon. E você vai olhar para mim e vai dizer: pastor, quem você está falando? Quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que Moisés vinha caminhando pelo deserto até que começou a entrar nas campinas. E eles então chegaram margeando a terra dos moabitas. E Moabe, diz a palavra de Deus, ficou desesperado. E Moisés disse: não se importe, porque tudo que nós comermos, a água que nós bebermos, nós vamos pagar.
Mas eles disseram, ai de vocês se mexer em qualquer coisa nossa que o bicho vai pegar. E a Bíblia diz que Moabe sai e chama um profeta que se chamava Balaão. Você conhece a história. E ele fala isso, eu quero ler com você. Tem um verso aqui. Números 22, por favor. Anote aí, se você não conseguir me acompanhar, eu tenho que ir rápido, porque senão vai demorar, eu tenho bastante coisa para te falar. Números 22, versos 5 e 6. Diz assim: então enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançar fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Quem fez isso? Os filhos de Ló. Os filhos de Ló. Moabe. Geração de Ló. E eu vou dizer uma coisa para você, quando eles vinham entrando, Deus falou com Moisés e falou: Moisés, não toca nessas terras porque eu dei para o Ló. Não toca nessas terras, eu dei essas terras para o Ló. Moisés disse: sim, senhor, não vamos pegar nada deles. Mas os caras não queriam nem deixar eles passar por dentro da terra. Escute isso. Eles só não morreram porque Abraão intercedeu por eles diante de Deus. Porque senão eles não existiriam. Agora olha, um pequeno erro de Abraão lá atrás, foi isso que o Espírito Santo me chamou muita atenção hoje. Ele falou para mim 3 vezes: filho, presta atenção. Algo que parecia sem importância naquele momento, Abraão trazia Ló. Olha o que gerou no meio do povo de Deus. Olha o que gerou no meio do povo de Deus. Porque Abraão não obedeceu, porque Abraão resolveu trazer o seu sobrinho, porque Abraão gostava mais da sua família do que de obedecer a Deus. Gerou uma brecha. Escute isso. Escute. Igrejas. Ontem eu falei disse para você que conversei com o povo lá do Rio Grande do Sul, eu conversando com o nosso deputado estadual lá, filho do nosso senador Pedro Simon. Ontem estava conversando com ele, ele é crente. Ele disse: pastor, o que é que você acha da atual situação da igreja no Brasil? Eu disse: Deus deu a oportunidade para o pastor Silas Malafaia ser o maior líder do Brasil religioso, carregar a igreja. Eu vou te contar o que eu falei para ele ontem. Eu vou te contar, está no contexto. Eu vou te contar. Eu disse: mas ele preferiu cultuar o seu umbigo ao invés de defender a igreja. Ele preferiu crescer e enriquecer. Ele fez como Judas e vendeu a sua primogenitura por 30 moedas. É o que eu vejo. E se um dia eu tiver a oportunidade de falar com ele, falo isso olhando na cara dele. E sei que estou falando porque ele vai me ouvir. Eu disse para ele: olha para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Lá tem 3 evangélicos, 3 católicos, 4 judeus. Todas as forças religiosas representadas. Por quê, irmãos? Porque é uma só. Mas no Brasil isso não existe, porque os pastores pensam em enriquecer, em fazer a sua igreja crescer. Ele não quer se unir com um pastor líder do Rio Grande do Sul, com um pastor líder do Amazonas e formar um bloco de pastores, porque ele vai dar notoriedade para aquele pastor e daí a igreja dele lá não vai crescer. E ele pensa aqui, ó, no seu próprio umbigo e não no crescimento da igreja. Ele não pensa na obra, ele não pensa na ferramenta extraordinária que Deus pôs na sua mão para que a igreja se levante como um corpo.
feita por várias partes, pedaços. Não, ele acha que o corpo é a igreja dele, e aí ele quer abrir empresa, quer vender disco, quer vender Bíblia, quer que a igreja cresça, quer ganhar dinheiro, e é o resto que se dane, gerando confusão, gerando divisão. Eu disse isso. Estou dizendo aqui e digo aonde eu for a mesma coisa, porque é verdade. É uma divisão, irmão. Cada um por si, Deus por todos. Não existe união, porque as pessoas pensam primeiro no dinheiro. Maldito dinheiro. Maldito poder. Não, eu sou conselheiro do presidente. Vocês eu não sei. Quanto poderia ter mudado, influenciado o país se a igreja fizesse uma campanha junto, no dia que tivesse campanha para presidente, todo mundo sentasse, todos os dirigentes de igreja dizendo, olha, vamos votar todo mundo nesse cara, e aí juntos! Falar assim, só que é o seguinte, nós queremos uma vaga no Supremo Tribunal Federal para nossa igreja, tem que pôr um juiz crente lá. Não... A Assembleia de Deus da Madureira apoia o Lula, a Assembleia de Deus apoia o Fernando Henrique, o outro apoia o Bolsonaro, o outro apoia uma celeuma, porque cada um tá ganhando um troco de um lado, irmão. E eles não andam na direção do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade purinha, essa aí, irmão. Pode até não gostar do que eu tô falando, mas é a verdade. O maior país cristão do mundo e não tem um representante na Suprema Corte. Porque Deus deu nas mãos do Malafaia, não só dele, de outros grandes, e os caras começaram a escandalizar com roubo, furto, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos. Eu tô mentindo aí, você pode pegar um pau, vir aqui e dar na minha cabeça. Exatamente como Moabe fez contra o povo de Deus. É a mesma história, irmão. Muda os personagens, mas a história é a mesma. O Senhor falou isso para mim ontem. O Senhor falou isso para mim ontem, irmão. Entendeu? Falou para mim ontem. Se a igreja fosse unida, dos 533 deputados que tem hoje em Brasília, nós teríamos 400 deputados crentes lá dentro. Se todo mundo votasse nos crentes. Ah, mas crente é tudo ladrão. Mas não ia ter sacanagem na escola, não ia ter sacanagem na igreja, não ia ter um monte de coisa, irmão. Eu garanto pra você. Mas daí vem o deputado daquela ala lá e dá cadeira pra igreja, outro dá som, outro dá um ônibus, outro dá isso pra aquela igreja. Aqui na nossa cidade é assim. E eu acredito que na tua também é. Muda os personagens, como eu disse, mas a história é a mesma. E daí aquele candidato que era pra ser um representante crente, um homem honesto, não se elege. Por quê? Porque a igreja não quer ele porque ele não tem dinheiro. Para pagar ônibus pro grupo de jovem ir para não sei aonde, pagar ônibus pro grupo das irmãs para não sei aonde, compra um violão novo para a igreja, dá dinheiro pros irmãos fazer a festa lá e dá brinde. Eu tô mentindo aí, irmão? Se eu tô mentindo, você pode me xingar aí. Pode me xingar, eu fico quietinho aqui e recebo teu xingo com carinho. Hoje, a igreja que existe aí é essa prostituta. Essa aí. Não é a noiva de Cristo, é a prostituta que se vende por quem paga mais. É o povo de Moabe. E com isso ele faz o quê, irmão? Ele bate nas igrejas menores. Nos que estão orando, buscando. Ou você acha que não é assim? Você acha que não é assim? Não vamos longe. Quem era o candidato a deputado federal do Silas Malafaia no Rio de Janeiro? Alguém pode falar? Não era o Eduardo Cunha? Que tá solto? Não era? Não foi o garotinho no começo? Ou não era? O pastor está enganado. O povo do Rio de Janeiro pode me desmentir aí se eu estou falando bobagem. Eu vi ele muitas vezes abraçado com o Eduardo Cunha, em vários lugares.
Mas quando o Eduardo Cunha foi preso, ele sumiu. Ou não é? O pastor do povo do Rio de Janeiro pode me exortar aí se eu estiver falando bobagem. Mas eu sei que não tô. Por quê, irmão? Direção de Deus? Andar com o Ló? Vou levar o Ló junto? Esse é o retrato da igreja hoje, irmão. Eu disse pra você que eu ia passar com o trator hoje na lojinha de cristal. Quando eu ouço um cara que é político e é honesto, irmão, como eu conheci esse moço lá do Rio Grande do Sul, crente de verdade, que você fala com ele, você sente uma alegria do Espírito Santo quando você conversa com ele. Conversa, sente uma alegria, irmão. O filho do senador Pedro Simão, deputado estadual no Rio Grande do Sul. E eu não voto nele lá, então eu posso falar, eu sou do Paraná. Falei com ele, eu senti uma alegria do Espírito Santo, irmão. Você entendeu? Morreu todo mundo, não tem mais ninguém, então vamos por esse caminho. Falta da direção de Deus. R.R. Soares também apoiava o Eduardo Cunha. A pergunta é por quê? Por quê? Por quê? Só uma pergunta, né? Só tô fazendo uma pergunta. Por quê? Né? Então, os moabitas, eles estão no meio do povo de Deus, irmão. O Moabe continua impedindo o povo de Deus de passar. Até hoje isso está acontecendo. Entendeu? Até hoje isso está acontecendo. Nós estamos vendo isso acontecer. A cidade eu tenho que ler aqui que eu já esqueci o nome dela. De novo. Como é que é? Asdod. Depois teve um outro episódio com ela. Quando a Arca da Aliança, lá na frente, foi roubada pelos filisteus. Lembra o texto? 1 Samuel. Houve uma batalha, os filisteus ganharam a batalha e roubaram a arca. A arca foi para o templo de Dagon. O templo de Dagon era em Asdod. Os filisteus invadiram a terra de Moabe. Escute que eu vou profetizar. Escute o que eu vou falar. Os filisteus invadiram a terra de Moabe. Houve uma palavra profética. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Nenhum dos gigantes, ou os Anakim, se você preferir, foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, Gate, Asdod. Josué 11:22. Asdod, presta atenção. Tem algumas referências sobre ela. Era um centro de adoração de Dagon. A arca da aliança foi levada para lá e depois devolvida. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa por Asdod. Quando a arca foi levada para essa cidade, Jesus enviou uma praga lá de hemorroida e todos começaram a ficar com hemorroidas, com feridas horríveis. E Deus obrigou eles a devolver a arca. Escute o que eu estou falando. Deus obrigou eles a devolver a arca. E quando eles devolveram, preste atenção, eles tiveram que pagar um preço a Deus pela expiação do seu pecado.
fazendo figuras de tumores de ouro para devolver para o povo que era de fato de Deus. E eu vou lançar uma palavra profética aqui, escute o que eu estou falando. Aqueles que tomaram a arca de Deus, e quem entende, ouça o que eu estou falando, vão ter que devolvê-la. Ao povo que de fato é de Deus. Escute isso aqui. Vão ter que devolvê-la àquele povo que de fato foi chamado por Deus. Porque esses que tomaram existiram pela permissividade de Deus e não pelo chamado e pela bênção de Deus. Vai haver uma grande mudança na nação brasileira. Escute o que eu vou te falar. E Deus vai colocar de maneira muito clara os filhos de Abraão e os filhos de Ló. Escute isso. Isso é uma palavra profética que eu estou lançando. É uma profecia, sim. Uma revelação, se você preferir. Chama do jeito que você quiser. E esses que têm tido a arca de Deus escondida nos seus templos, porque venceram a batalha, porque ganharam no grito, e tem um selo na sua cabeça como os representantes de Deus, escute o que eu estou falando, vão ter que devolvê-la para aqueles que de fato foram chamados para guardá-la. Aqueles que de fato foram chamados por Deus para representar a igreja. E tudo que eles têm de riqueza, eles vão ter que dar junto, vai ter que devolver para Deus. Escute o que eu estou te falando. Escute o que eu estou te falando. Marque esse dia aqui que eu estou falando para vocês. Para quando acontecer, você lembrar e saber que ainda há profeta, irmão, na terra. Escute o que eu estou te dizendo. O Espírito Santo de Deus me falou isso de maneira muito clara, irmão. Me deu essa mensagem e eu estou te revelando ela dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Dentro, eu sei que vou levar pau por causa disso, eu já sei. Que os caras vão fazer vídeo falando que eu sou o profeta do caos, o profetinha lá da praia, como eles falam sempre. Eu sei disso, mas eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. E tô fazendo. Um novo tempo já chegou sobre o Brasil. Não vai chegar, já chegou. Já chegou. E os filhos de Ló, não sei quem são. Eu não estou dizendo que é esse, aquele outro. Não tô falando isso. Porque tem muita gente nesse balaio. Não é um só, é um monte. Os filhos de Ló. Esses tumores, eles representam as pragas, eles representam a justiça de Deus. A justiça de Deus. A justiça de Deus. Eu falei esses dias sobre uma visão que Deus me deu de um anjo que já estava andando no Brasil. Ele já está aí, irmão. Não foi embora, não. Ele está aí. A justiça de Deus virá e passará sobre o Brasil. E primeiro ela virá pela igreja. Escuta isso. Pela igreja. Primeiro pelos filhos. A justiça virá de Deus. Não é meu, nem da minha boca, né? Não sou ninguém, mano. Não sou nada. Eu sou o cocô do cavalo do Napoleão. Não sou nada, irmão. Eu e um lixo é a mesma coisa. Eu falo isso e é verdade. Que eu seja mentiroso e Deus verdadeiro. Escute isso.
A justiça de Deus descerá sobre a terra. E você vai ouvir Moabe chamando Balaão para amaldiçoar Israel. Você vai ouvir. Você vai ouvir isso. Você vai ver. Mas Balaão vai ser advertido pela mula. Deus vai enviar o anjo. Porque Balaão não pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou, irmão. Escute isso que eu estou te dizendo hoje. Balaão, escuta o que eu estou te falando. Você não pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. A bênção de Deus e as astúcias dos homens é o tema dessa mensagem hoje. A diferença entre aquele que veio abençoado por Deus e aquele que veio na onda, se aproveitou do momento, que é astuto, inteligente, anda ligeiro. Os filisteus virão sobre Moabe. Escute isso, você vai ver tudo que eu estou te falando vai acontecer. E quando eles vierem, irmão, a justiça de Deus virá sobre eles e a arca vai embora. A arca vai voltar para o dono. Para quem tem a bênção abraâmica. O engodo vai acabar. A mentira vai passar. E somente aquele que estiver firmado de fato na rocha vai permanecer. Só quem está firmado na rocha, quem construiu o seu império sobre a areia, verá a enxurrada vir e levar a base do seu império e verá o seu império afundar. Porque não o construiu sobre a rocha. Escute isso. Você está impactado, eu também estou, porque quando Deus falou isso para mim, eu quase caí para trás hoje. Essa minha função é te falar as coisas que o Espírito Santo me fala, eu só estou reproduzindo. E não estou nem me estendendo, nem indo a mais, nem a menos do que Deus me falou, só isso. É a minha responsabilidade, é te falar o que Deus disse para mim. Me deu a mensagem, me deu os textos, e eu estou passando para você. E Moabe desapareceu. Escute isso. A terra de Moabe vai acabar. Ela foi sumindo com o tempo. Última referência dela, Isaías 20, verso 1. Que fica datado entre 666 e 610 a.C. Quando um dos imperadores romanos entrou e acabou, matou quase todo mundo, diz a palavra de Deus. Restaram apenas alguns. E aí Moabe desaparece. Depois ele aparece de novo, a mesma cidade, só que com outro nome, e aí já o povo não é mais o mesmo. Lá no Novo Testamento, em Atos 8, com Filipe. Mas daí já é outra história. A terra dos Moabitas vai acabar na mão dos filisteus, que depois vão acabar também. E tudo vai se dar em nada. E aquele grande império vai sumir e desaparecer com o tempo. Como um grande monte de poeira que quando o vento soprou, foi embora. Se você foi chamado por Deus, se você tem a bênção abraâmica sobre a sua vida, se você foi construído, edificado sobre a rocha, então saiba que você vai permanecer intocado. Mas se você é do povo de Ló, se você veio na onda, se você se aproveitou das oportunidades, se você guardou a arca sem ser sua, o teu tempo chegou. Deixa eu orar por você. Vamos lá? Feche os teus olhinhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus. Eu quero, papai,
abençoar o meu povo, a minha igreja, os meus seguidores, todos que estão nos assistindo e que nos assistirão ainda hoje, ou quem sabe outro dia. Que o Senhor possa abençoá-los, abrindo os seus olhos para que eles enxerguem as coisas, para que eles não sejam enganados pelo povo de Ló. Abre, papai, os olhos do teu povo e os abençoa em nome de Jesus. Abençoa essa água, Senhor, que eles estão colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Você que está no YouTube, não deixe de dar o teu like. A gente tem mais de 2.300 pessoas aí nos assistindo e só 1.600 que curtiram. Se apareceu aí, curte aí. Não deixe de dar o teu feedback. Se você não gostou, vai lá e dá o dislike, não tem problema. A gente sabe aceitar crítica aqui também. Tá legal? E se você gostou, dá o teu like aí. Amanhã às 14 horas a gente está aqui de novo, se for da vontade de Deus. Amém? Não esqueça de curtir. A nossa página é importante para a página, para o canal. Tá? Que Deus abençoe todo mundo. Tenha um excelente final de domingo. E amanhã às 14 a gente está aqui. E você sabe que quando o Senhor falar comigo, eu vou falar para você. Você sabe disso. Do Deus me dê algo, eu vou trazer e vou falar aqui. E você vai ouvir da minha boca, olhando nos meus olhos, o que eu tenho para te dizer. Tenha uma excelente noite. Fiquem com Jesus e Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.